dia, boa tarde, boa noite, jovens, senhoras, senhores, crianças e crianças de todo o Brasil. Está no ar mais um episódio do Urban Labs, o nosso laboratório de vendas, gestão e performance. Eu sou Arthur Valentim, host deste podcast. E antes de mais nada, vou te convidar para se inscrever nesse canal, seguir também a página da Urban no Instagram, a gente vai deixar aqui os links. E está comigo aqui também hoje, Babiton Espíndola. Babiton, que é CEO da Urban, fundador da Urban e host desse podcast. Babiton, mais um episódio de Urban Labs. Qual é a expectativa? A expectativa é muito alta. Não vou deixar para te apresentar o nosso convidado, mas a gente vai falar sobre o assunto que eu mais gosto aqui, que é venda, gestão, marketing, liderança, montagem de time, processo, e tenho certeza que vai ser muito bom para quem vai ouvir. Legal. E não poderia deixar de começar o podcast falando também dos nossos patrocinadores da ABF, que é a nossa parceira desde o primeiro, né? O primeiro Urban Labs, a ABF comprou todos os espaços publicitários que a gente tinha, comprou agora de novo. Então, Eduardo, aí um abração, nosso parceiro desde sempre, com o lançamento aí Magno, sucesso de vendas, né? 100 unidades em 45 dias, acho que foi isso, né? Isso contando com esse período que a gente passou de crise no estado do Rio Grande do Sul, né? Então, tenho certeza que seria melhor. O Magno Menino Deus, ele é um produto imobiliário voltado para o público sênior, voltado para atender as necessidades do público sênior. Então, é um produto que para o investidor faz total sentido, entrega uma rentabilidade aí acima de 1% no estudo que a CVM tem, né? A CVM é sempre conservadora, né? Então, se tu está assistindo esse episódio aí, é empresário, acho que parte fundamental também para o empresário, além da gestão de time de empresa, é saber onde investir o seu dinheiro. E está aí o Magno Menino Deus como uma ótima opção de investimento. Vou apresentar o nosso convidado aqui, tem uma colinha aqui, convidado de peso. A gente trouxe hoje o fundador do Makers Club, que é o maior clube de empresários do sul do Brasil. Ele é cofundador também da Higia Saúde, sócio do Joel J, que isso é um grande predicado, hein? Trabalhou em grandes empresas, foi vendedor campeão. Em todos os lugares que passou, eu vi um treinamento, um trecho do Instagram dele lá. Trabalhou em grandes companhias como Apple, Dell, mentor de vendas e também marketing no programa Snipers. Conosco hoje, Michael Parnov. Bem-vindo, Michael. Muito Te agradecer obrigado. aí teu tempo. Eu que agradeço o convite aí, obrigado pelo tempo de vocês, pelo convite. Estou bem empolgado, bem feliz. E o Babiton já falou, né? A expectativa é alta, então vou ter que tentar corresponder aqui à audiência para entregar o melhor conteúdo aqui para vocês, para a gente falar de vendas, marketing, gestão, liderança, empreendedorismo e tudo mais que rolar nessa conversa aqui que a gente vai ter pelos próximos minutos aí. Vai corresponder, sim, eu tenho certeza, e seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite. Sabe que a gente estava até conversando aqui nos bastidores antes, né? A gente criou o Urban Labs inicialmente para ser uma coisa interna aqui da Urban, para gerar conteúdo para os corretores. A gente tinha um evento também para fazer e achou que pudesse ser interessante para divulgar. E acabou que o Urban Labs se tornou uma agenda da empresa, né? As pessoas pediram. Pô, a gente sem pretensão nenhuma. Na verdade, o primeiro episódio que a gente lançou teve mais de 10 mil acessos no YouTube. E foi totalmente despretensioso, não houve investimento em mídia para divulgação, né? Basicamente, o que houve foi um cardzinho lá no Instagram, assim, dia tal, o primeiro episódio de Urban Labs, né? E deu certo, né? E principalmente quando o assunto é vendas, o nosso público gosta muito de vendas, gestão, performance. Mas, Michael, acho que antes de entrar no assunto, né, que a gente veio falar aqui, queria que tu te apresentasse, quem tu é, o que tu faz, os negócios que tu já teve. Eu te dei uma apresentação muito breve aqui, mas eu sei que tu vai poder falar melhor do que eu sobre a tua trajetória aí. Legal, esse aí é o meu currículo formal e profissional, assim, né? Trabalhei na Apple, na Dell, na GE, sou cofundador da Higia, sócio do Makers Club, por aí vai, etc. Mas quem é o Michael? Primeiro de tudo, assim, eu sou Michael Parnov, eu sou noivo da Luana, minha sócia de vida e minha noiva. Me tornei o que eu mais temia, que é pai de pet. Sempre critiquei e acabei virando pai de pet. Agora eu tenho dois, eu tenho a Liz e o Buzz. O Buzz eu resgatei no meio das águas. Eu fui para o front no Rio Grande do Sul, aqui para as águas, para resgatar pessoas, salvar vidas e tudo mais. Acabei resgatando um cachorro e virou meu filho postiço, assim.
Sou um cara muito amigo dos meus amigos, sou filho único dos meus pais ali, da Iracilde, do Álvaro. Sou um empreendedor nato, comecei a trabalhar com 12 anos de idade, nunca mais parei. Aos 13 abri meu primeiro negócio e aí fui abrindo negócio ao longo da minha vida. O Makers é o meu 11º negócio, então já fiz vários... Na cartilha do empreendedor eu cumpri várias etapas já, que é ganhar dinheiro com negócio, vender negócio, comprar negócio, dar errado, quebrar. Então já fiz várias coisas ali para aprender e adquirir experiência para poder cada vez mais dar certo no mundo dos negócios. Então esse é um pouquinho de quem é o Michael Parnova. Espero contar aí essa história ao longo do nosso episódio. Tem que ver se cabe tudo no podcast, né? Pois senão a gente faz uma segunda edição. Porque geralmente a história é longa. A gente tem trazido aí convidados e, lógico, o nosso principal assunto é sempre venda, marketing, gestão, liderança, montagem de time, mas eu acho muito interessante as histórias que tem por trás do empreendedorismo, né? Porque a gente geralmente vê lá o final da conta, né? Exatamente, o topo da montanha. Todo aquele desenrolar, ou tudo aquilo que teve que... Toda a escalada que teve que acontecer, escala e cai e vai de novo, as histórias que estão nas entrelinhas e até, né, com certeza o Arthur vai fazer boas perguntas aqui para a gente ir lá dentro dessas entrelinhas, né? Porque eu acho que é isso que o público gosta de realmente ouvir, porque... Técnica de venda, né? O marketing, a gente, quando tá afim, entra ali no YouTube e olha, né? Agora, a história que fez a gente chegar onde a gente está, que eu acho que é o interessante, e eu ouço várias histórias interessantes aqui, a gente sempre acha muitos pontos incomuns, né? Em comum com os nossos aqui, que buscamos crescimento, aceleração, né? Coisas exponenciais, eu tenho certeza que vai ser legal essa parte. Cara, desculpa, eu não vi se tu falou... Talvez me passou aqui. Quantos anos tu tem? 34 anos. Com 34 anos, tu já passou por mais de 10 negócios, comprou, vendeu empresa. Sim. Cara, como é que faz para tão novo, né? Apesar de que o Babiton também está com 30... Não sei se posso falar. Posso falar? A idade do chefe. O Babiton também está com 35, muito novo, né? Eu tenho 29, né? Gurizada aqui. Só é a nova geração. É o time jovem, né? Aham. Mas, cara, como é que faz para tão jovem ter tanto sucesso em tantos negócios diferentes, né? Foi melhor vendedor na Apple, melhor vendedor na Dell, que são empresas super concorridas, né? Empresas gigantescas, todo mundo quer estar numa posição nessas empresas, e aí depois vai para o mundo do empreendedorismo, compra empresa, vende empresa, e aí a gente imagina, se a gente não vê a tua imagem, imagina que só ouve o áudio, né? De repente tem alguém ouvindo aí, em uma plataforma só de áudio, imagina que a gente está entrevistando alguém aqui de 50, 60 anos, né? Como é que faz para tão jovem ter já estado nessas cadeiras? Cara, primeiro ponto, começar cedo, né? Então, eu comecei com 12 anos de idade de trabalhar. Então, eu entrei na Apple com 19 anos de idade. Então, eu já entrei muito cedo. Eu fui o 21º funcionário da Apple no Brasil. Então, eu já comecei muito cedo. Então, desde sempre, eu sempre trabalhei. Sempre sonhei muito grande, sempre fui competitivo, venho ali do mundo do esporte, então sempre busquei os primeiros lugares do pódio, assim. Então esse é um ponto de por que ter sucesso em vendas nesses lugares tão grandes quanto que eu trabalhei. E tem uma frase que eu gosto muito que ela fala que a intensidade distorce o tempo. Então não adianta tu fazer a mesma coisa por muito tempo, se não é experiência. Experiência usa muito essa frase aqui. A intensidade a intensidade distorce o tempo. Então, quanto mais intenso tu é naquilo que tu faz, mais rápido tu aprende, mais rápido tu entrega e mais rápido tu tem sucesso naquilo que te propõe a fazer. Então, essa é talvez a minha maior característica, que é a intensidade. Eu não entro em nada se for para ser meia boca, se for para ser mais ou menos, se não for para ser o melhor, eu nem começo a jogar o jogo. Então, acho que isso ajuda muito assim, a encurtar caminhos. Então, às vezes, em 2 anos de empresa ali que eu já tinha alcançado todos os patamares que eu podia, todos os prêmios, tudo que eu queria dar mais um passo. E muitas vezes não tinha como dar aquele passo, porque era pouco tempo de casa, e vem aquelas regras do mundo corporativo, né? Aquela buchitagem toda. Não, tem que cumprir tanto tempo na mesma cadeira. Pô, mas eu já ganhei tudo, já bati no teto, já bati meta, fiz 300%. O que falta para eu dar o próximo passo? Então, acho que falta muito das empresas, das lideranças, saber lidar com a ambição de alguns players, como eu fui dentro das empresas. E aí isso me fazia, cara, esse lugar não cabe mais em mim, eu não tenho como dar um próximo passo, eu vou mudar de lugar. Eu quero algo melhor, eu quero mais, eu posso mais. Então, isso que faz com que eu tenha um repertório muito amplo, assim. Sou um cara curioso pra caramba, então gosto de aprender muita coisa. Então, eu tenho uma meta que todo ano eu tenho que aprender uma coisa nova. Então, esse ano agora é o tênis. Tô aprendendo a jogar tênis. Também tô. Faz um ano já.
Cara, que esporte difícil, velho. É muito difícil, cara. É muito difícil jogar tênis, cara. É muito difícil. É muito difícil jogar tênis, cara. Tomei uma surra pro tiozinho de 70 anos. Também estamos junto nessa. O Bárbara chega na empresa que, ontem tomei uma surra no tênis, eu imagino nada, jogou contra o Federer, não, é um tio aí de 70 anos. Não, eu só tipo, iniciante, né? E eu jogo ou com os caras que começaram hoje, ou com os caras que estão há 20, 30 anos parados, que é os tiozinhos de 60, 70 anos. E eu tomo cada surra, que é assim, é lindo de ver, porque é muito difícil jogar tênis, cara. É muito difícil jogar tênis. E aí, então, já fiz Muay Thai, fiz Jiu-Jitsu, aprendi a andar de skate, fiz stand-up comedy durante 2 anos. Stand-up comedy? Stand-up comedy, nos bares de Porto recente Alegre. Isso? Isso foi em 2013 e 2015. Eu fiz stand-up comedy. Então, fiz com nomes como Nando Viana, Eduardo Mendonça, uma galera que hoje está no cenário nacional. E a gente começou juntos aqui nos bares em Porto Alegre. Por quê? Eu tinha dificuldade de falar em público. Eu não tinha dificuldade, eu tinha vergonha ainda de falar em público. Eu pensei assim, cara, qual é a situação pior que pode existir para alguém se colocar na frente do público? E fazer stand-up comedy, sem dúvida, é a pior situação que pode existir. Lá, tu não sabe se eles vão rir da tua piada ou de ti. Exato. Cara, uma palestra, hoje eu dou palestras. Então, na palestra, tu vê aqueles caras concordando, tu vê aqueles caras que estão de braços cruzados te olhando, mas tu não tá nem isso, cara. Às vezes o cara não tem expressão mesmo. Sim. Agora, no stand-up, tu precisa arrancar um sentimento natural do cara, que é a risada dele. E tu tem que escrever uma piada de autoria própria, não pode ser anedota, né, que se conta ali, Toledo, etc. Tu escreve uma piada de uma situação que tu viveu, ou hipotética, mas tu escreve. Tu vai pra frente de um palco num bar, que as pessoas muitas vezes estão ali para beber, para interagir com os amigos, não estão só para ver o show de comédia. Tu tem que contar a piada do jeito certo e fazer aquela pessoa rir. E quando isso não acontece, é, sem dúvida, a pior situação que eu já passei na minha vida de vergonha. Aconteceu várias vezes. Várias vezes. Como é que tu foi parar lá, cara, buscando stand-up, assim? Eu sempre tive uma veia meio engraçada, assim. Sempre fui um cara de tiradas boas, de raciocínio rápido e tudo mais. Mas o que me levou para o stand-up foi que eu tenho uma habilidade oculta, que é de imitação. Eu faço imitação de algumas vozes de famosos e tudo mais, e imito pessoas que eu conheço. Trejeitos, jeito de falar, voz, etc. E aí, cara, um dia imitei na Dell, eu imitava os gerentes, diretores e tudo mais. E aí comecei a imitar lá. E aí um dia eu fui chamado na sala da diretoria, junto com o RH, e eu pensei, cara, vou ser demitido, né? Porque imitava a diretora que me chamou. Sim. E eu pensei, ela vai me demitir hoje. Me chamou com o RH junto, e era para apresentar um evento de vendas que tinha, que era chamado Kickoff, que eles faziam o final do quarter ali na Dell. Era para apresentar imitando alguém. Eu decidi apresentar imitando a Maria Bethânia. Então eu entrei de vestido branco, peruca, assim, imitando a Maria Bethânia. E ali eu vi, cara, arranquei umas risadas, foi legal, etc e tal. E eu queria me soltar mais no palco. Eu sempre tive a pretensão, a ideia de ser palestrante. Sempre quis isso. Eu pensei, cara, o que eu preciso fazer para melhorar? Então fui buscar fono. Eu ainda tenho problema de dicção, mas ainda já melhorou muito perto do que já foi. Então eu fiz fono, eu fiz aula de teatro, eu fiz curso de improviso, eu fiz stand-up comedy, tudo para melhorar a presença de palco. Porque o meu sócio, o Joel, que tu apresentou no início, ele fala, né? O sucesso é treinável. Então, mesmo que tu não tenha aquela habilidade, a técnica tu aprende. Eu não acho que seja dom a maioria das coisas. A maioria das coisas é força de vontade e dedicação. E eu pensei, cara, como é que eu vou ser um palestrante melhor? Então, primeiro eu tenho que ter conteúdo, só que tem que dominar algumas artes do palco. E aí eu fui buscar esses cursos. E aí parei no stand-up. Escrevi um texto lá na aula, foi legal, encaixou, e o cara falou, por que tu não faz isso num bar? Eu falei, cara, eu vou fazer isso num bar, então. E aí fui para um bar e fiquei 2 anos fazendo nos bares de Porto Alegre stand-up comedy. Então, assim, 2 anos? 2 anos, 2013 e 2015. Sabe que uma habilidade que eu percebo em comum entre os melhores vendedores, geralmente, melhores empresários, é a comunicação, né? Sim. Esse poder da comunicação, né? Habilidade milionária. Habilidade milionária. O próprio mencionando de novo o Joel, né? Fala isso, né? Que o poder da comunicação, né? Exato. Inclusive ele fala que ficou rico em função da comunicação. Da comunicação. Eu assisti esses dias uma palestra no podcast dele e ele mencionava isso, né? E eu nunca tinha pensado, e pô, que interessante isso, né? A forma que tu buscou desenvolver a comunicação foi uma forma... E que é outro perfil dos empreendedores, que é se desafiar e sair... Se colocar em situações completamente fora da zona de conforto, né? Porque Exatamente. tu ir para cima de um palco, né? Imitar a Maria Bethânia, frente a toda a empresa, pô, isso aí... Eu particularmente, não faria aqui, né? Aham. Então, acho que é uma
uma atitude, duas atitudes que eu vejo muito em pessoas bem-sucedidas, em pessoas que têm negócios bem-sucedidos, em bons vendedores, é a comunicação, mas também se colocar em zonas que são fora da zona de conforto, né? É a tomada de risco, né? A tomada de O que risco. eu anotei aqui, para quem chegou agora ou para quem escutou até aqui, com certeza o podcast vai ter muita informação positiva aí de construção, porque eu já peguei um resumo aqui de coisas que são fatores que a gente encontra nas pessoas de sucesso, e eu anotei exatamente as palavras que o Michael usou aqui. Primeiramente, o sonho grande. Nada seria possível se o teu sonho não fosse muito grande. Exatamente. Então, a meta de 300%. É sonho grande. É isso aí. Bateu a meta, vai para casa dormir, né? É isso aí. Que é o que as pessoas fazem. É o que a Maria faz. Sonho grande, intensidade, porque às vezes a pessoa acha que é a vida inteira para realizar um sonho. E a gente pode realizar um sonho em 2, 3 anos. Exatamente. Às vezes até menos, dependendo da intensidade. Querer muito. Querer muito, acho que esse é o verdadeiro dom da pessoa. É isso aí. Eu querer muito. Eu tava olhando esses dias o primeiro vídeo que eu gravei, cara, era ridículo o vídeo. Mas eu queria muito. E hoje eu já gravo um pouco melhor. E daqui 2 anos tu vai olhar esse podcast e tu vai achar ridículo. Eu vou achar ridículo, vou achar um monte E daqui de defeito. 5 anos tu vai olhar esse vídeo de 2 anos à frente e tu vai achar A ridículo. gente olha constantemente para isso, os materiais antigos, e fala, cara, como é que a gente E se aprovou isso colocar, aqui? né? É isso aí. Se colocar dentro de novas situações, né? E tu falou agora do tênis e, cara, é impressionante o quanto eu sou um fracasso no tênis. É isso aí. E é isso que me faz ir lá todo dia. Cara, não é possível É isso aí. que eu tomei uma surra do tiozinho lá, não desmerecendo aí. esse tiozinho que joga muito mais que a gente, né? Mas eu que sou campeão de tudo aqui, tenho um monte de troféu na prateleira, eu cheguei lá e tomei uma surra. É isso aí. Eu saí quase que arrastado do campo de tênis Bah, pro tiozinho de 70 anos, né? O meu professor Isso tem aí 16 anos. Ele tem 16 anos, moleque. É, O ele outro tem joga- 19. E é assim, tu te coloca na condição de aprendiz. Eu acho que essa é uma outra habilidade de alguém que tem sucesso, que é sempre te colocar na condição de aprendiz em alguma coisa. Porque não tem nada melhor que tu te sentir mal por tu estar no estágio do aprendizado, que é o segundo estágio, que é eu sei que eu não sei. É horrível a sensação. Cara, eu sei que eu não sei jogar tênis. Antes eu não sabia que eu não sabia, que eu não pegava uma raquete. E de repente eu vou para uma quadra e eu descubro, putz, eu sei que eu não sei jogar tênis. E isso é o primeiro passo para desistir. É ali que as pessoas desistem normalmente. Sim. Quando elas veem que elas não têm habilidade para fazer determinada coisa. E elas não tentam, não investem, não arriscam para ir além e um pouquinho mais para conseguir ter sucesso naquilo que elas propõem a fazer. Então, outra situação que eu fiz foi, cara, eu tinha medo de altura, eu pulei de paraquedas. Assim, qual é a pior situação possível que pode acontecer para que eu possa quebrar essa barreira? Porque a felicidade está do lado do medo, né? Tem ali um medo, tem ali um medo de se expor. Eu falei, cara, eu tinha medo de me expor. De repente, estava eu travestido de Maria Bethânia na frente de 400 vendedores da empresa que eu era campeão de vendas. Então, assim, como é que eu seria visto pelas pessoas? Cara, fui visto da mesma forma, meu resultado não mudou. Agreguei mais atributos ali, mais habilidades para aquela galera e acabei criando amigos, fãs e outras coisas desse sentido, assim. Então a gente poderia dizer que as pessoas de sucesso geralmente elas vão contra o que a maioria faz. O que a maioria faz? Vai na direção contrária aos seus medos, se afastando cada vez dos seus medos. Exato. E quando tu tem sucesso, tu quer ir em direção ao medo para atravessar ele e ir para um próximo desafio, ou seja, um novo resultado também. O teu cérebro reage de duas formas frente a qualquer situação, ou luta ou fuga. Se é uma situação nova, então, normalmente tu vai para fuga. Tu vai querer fugir, e aí é que tu ativa o medo. E aí que a maioria das pessoas desistem de fazer as coisas. Então, é essa impetulância, essa vontade, essa tomada de risco, né? Igual o jogo de xadrez, o jogo de pôquer. Cara, a tomada de risco que faz com que eu dê próximos passos e eu consiga alcançar sucesso na minha vida, né? Aquele negócio, né? Tá com medo, vai com medo mesmo, né? É isso aí. O importante é fazer, né? É isso aí. Mas, Michael, como é que, pô, a gente deu um briefing aqui da tua história, né? E logo já entrou em conteúdos, inclusive em conteúdos muito bons, viu? O Bárbara tá anotando aqui. Legal. Mas como é que tu trabalhou em empresas grandes, Apple, Dell, né? E como é que foi essa migração do vendedor de sucesso, né? Já se expondo a determinadas situações de risco, tomando risco, mas ainda assim dentro do conforto de estar numa empresa, numa baita empresa, possivelmente com um salário muito bom. Quando é que surgiu a decisão de empreender? Quando é que foi essa virada de chave? O que aconteceu para que tu entrasse no mundo do empreendedorismo? E como é que foi esse movimento de transição, né? O primeiro negócio? Contem para nós essa mudança. Cara, eu sempre tive a vontade de impactar muita gente, assim, impactar muitas pessoas. Uma das empresas que eu sou sócio é uma empresa social,
que ela faz um estudo na empresa e a gente monta um fundo social e destina 1% daquele recurso todos os meses para um projeto social. E aí, no projeto social tem várias formas de tu ajudar. Tem a forma de tu ajudar com o teu tempo, que tu vai lá e dedica o teu tempo ao projeto social. Tu pode divulgar o projeto, tu pode doar dinheiro pro projeto e ajudar ele. E eu ficava pensando assim, cara, dessas 3 aqui, olhando para as minhas habilidades, para minha vontade e para onde eu posso chegar, qual que faz mais sentido? Então, doar meu tempo, eu posso usar o meu tempo para multiplicar cada vez mais recurso financeiro, mais dinheiro, e ajudar com cada vez mais dinheiro um projeto como esse, ou criar um negócio como foi a criação da 1% ali. Então, eu enxergo que um CNPJ, mais do que dar lucro, que essa é a função do CNPJ, segundo os livros da teoria geral da administração, eu acho que todo CNPJ ele é um agente de transformação social. Porque é ali que tu gera empregos, é ali que tu mexe na economia, é ali que tu mexe na vida das pessoas, é ali que tu faz elas crescerem. Então, é um agente de transformação social. E a minha ideia sempre foi impactar o maior número de pessoas, seja com a minha palestra, seja com a minha empresa. Mas tem também o DNA de liderança, tem vontade de fazer gestão e, com certeza, sem dúvida, sem hipocrisia, tem a grana que está por trás. Porque a gente não pode ser hipócrita e tirar essa equação. Eu, como vendedor, ganhava X, e se eu for o dono do negócio todo, quantos X multiplica isso aqui? Então, tem esse fator também que influencia muito. Mas eu acho que o principal ponto de eu ter me tornado empreendedor é que eu não sabia de verdade todos os desafios que tinham pela frente para empreender. Se eu soubesse, eu não tinha entrado. Acho que ninguém, né? Ninguém entraria. Ninguém entraria. Acho que só o fato de eu ter coragem de assumir risco foi o que me fez querer empreender, de querer impactar as pessoas, fazer uma gestão de equipe e, principalmente, acho que esse é um ponto que sempre foi meu sonho, eu consegui imprimir isso nas empresas por onde eu passei, que eu já tive, é a criação e moldar uma cultura. Porque é impressionante como tu consegue transformar uma pessoa que viveu 30, 40 anos de uma cultura do seu país, do seu bairro, da sua família, e de repente ela está na tua empresa que tem valores muito bem estabelecidos, tem rotinas estabelecidas, rituais estabelecidos, e tu consegue mudar o perfil daquela pessoa de acordo com essa cultura que tu imprime nela. Então, esses fatores todos me levaram a empreender, assim, impactar o maior número de pessoas, ser reconhecido. Sempre falei, eu vou ser capa da Forbes, eu vou ter uma equipe de Fórmula 1 um dia ainda. E tudo isso são caminhos que eu enxergo através do empreendedorismo, né? Sim. Sabe que uma coisa que tu falou me chamou a atenção, né? Que é uma coisa que eu penso muito sobre, né? Que como a venda, como vender transforma vidas, né? A gente tem aqui na imobiliária hoje 170 corretores. No time todo a gente tem 240 pessoas, mas na ponta, né? Corretores são 170, né? E geralmente o corretor, ninguém nasce querendo ser corretor, né? Uhum. O meu sonho de criança era ser corretor, né? E a gente acaba, por vários motivos, sendo trazido, né, para esse caminho, e que é um caminho que não tem salário fixo, não tem ajuda de custo, né? A pessoa entra para ganhar em cima daquilo que ela vender, né? Uhum. E como a gente percebe que, ao longo do tempo, a venda, né, puramente a venda, né, transforma pessoas. E aí, o Babiton acho que pode falar muito bem disso, né? O Babiton aqui era garçom, né? Trabalhou em restaurantes, enfim, trabalhou até em churrascaria, né? E não sei se ele tinha em mente, mas eu, particularmente, quando entrei no mercado, não tinha em mente chegar onde eu cheguei, né? A minha ambição ela era muito menor, né? Uhum. E como a venda ela transformou a minha vida, né? Em termos de mentalidade, em termos, obviamente, financeiros também. E hoje, eu fico impactado quando eu vejo um corretor muitas vezes entrando, né? E que vai conversar com o corretor, o maior salário dele lá, às vezes, foi um salário mínimo, né? Uhum. E aí, através da persistência, da insistência, dos treinamentos que a gente dá aqui, de tudo que a gente faz para ajudar esse corretor a ter resultado, né? Tem corretor aí ganhando 40 mil reais por mês aqui na empresa. E como a venda transforma. Imagina, o cara em um ano, o cara ganhava um salário mínimo e ele passa a ganhar 40 mil por mês, o quanto que a vida dele não foi impactada e transformada através de uma venda, né? Começou lá na primeira, né? Isso é fantástico. Vocês querem comentar um pouco isso, Babiton? Porque isso é um assunto que eu gosto que tu fale desse assunto, porque é um assunto que que eu vejo muito no teu DNA, né? Até de empresário, de querer ajudar as pessoas e tudo mais. E a gente ajuda muito com doação, né? Agora, na tragédia que a gente teve aqui no Rio Grande do Sul, a gente doou muita coisa. Legal. A gente alimentou, cara, mais de 10 mil pessoas por dia. Caramba. Só aqui dentro da empresa, com as ações que a gente fazia aqui dentro da empresa, né? Fantástico. Mas a gente sempre conversa que ótimo, muito legal isso que a gente fez.
mas a forma mais importante de ajudar é ensinando a vender, né? Ensinando as pessoas a não serem dependentes de uma doação, né? Exatamente. Eu acho que isso aí acaba sendo a evolução da tua jornada como tanto profissional como pessoal, né? Porque se tu teve a capacidade ou recebeu o dom de querer tanto, sonhar tão grande e conseguir realizar, então eu diria que são 5%, 10% das pessoas hoje que têm a capacidade de sonhar, realizar e continuar crescendo. Aham. Então, acho que na nossa jornada profissional e depois se liga isso com o pessoal, qual que é o caminho disso? Qual é a continuação disso? Conseguir ensinar outras pessoas a também atingir esses resultados. É isso aí. Esse que é o meu sonho maior hoje aqui, a minha grande satisfação hoje não é somente o quanto de dinheiro eu ganho vendendo tudo que eu vendo, porque chega um momento que tu não vai ter tanto o que fazer com todo aquele dinheiro que vai entrar, né? Pega o caso lá dos grandes bilionários, né, que acabam doando a sua fortuna, né? Mas o quanto aquilo que eles estão fazendo dentro da empresa deles está impactando milhares, centenas, milhares ou centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo. Acho que esse que é o meu... Hoje a minha visão ela foi se mudando isso. Pô, eu atingi tanto resultado, como é que eu faço para fazer outras pessoas também atingir esse resultado e que lá na frente a conta acaba fechando, né? Tu também vai ganhar um pouco sobre isso tudo e isso vai representar também um ganho financeiro, né? Então, acho que esse é o nosso grande papel aqui. Desenvolver hoje, a gente já está numa segunda camada, que não é apenas de desenvolver corretores, é desenvolver líderes. Perfeito. Onde os líderes vão desenvolver outros corretores, né? Então, a escala bem mais vai, difícil, vai né? se tornando cada vez maior. Lógico, quanto maior é a altura que tu tá, mais difícil é de respirar. É difícil de se manter e é difícil de subir mais degrau, né? E vai se Mas, ao mesmo tempo, difícil. tem uma frase que diz o seguinte, né? Quanto maior o coqueiro, maior o tombo, né? Já viu essa frase? Eu prefiro que, quanto maior o coqueiro, mais longe eu consigo enxergar. Melhor a vista. Melhor a vista, cara. Melhor a vista, velho. Melhor a visão de mundo que tu tem, melhor a mentalidade que tu tem. Então, tem uma... Inclusive, cara, parabéns pela Urban aqui. Eu fiquei encantado. O Vini me apresentou aqui a estrutura, falou do número de pessoas ali. Achei fantástico. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, assim, por acolherem tantas pessoas e fazerem esse trabalho, assim, de educação. Né? Porque, antes de qualquer coisa, é um trabalho de educação que vocês fazem. Sim. Vocês trazem um cara para casa, muitas vezes cru, e formam ele. Vocês formam ele corretor, formam ele líder e formam ele um cidadão melhor, uma pessoa melhor, um profissional melhor. Tem uma frase, eu sou o cara das frases, assim, eu gosto muito, que é: grandes conquistas sem contribuição não serve para nada. Que é esse caso que tu trouxe, assim, pô, os bilionários lá que veem um vazio na vida, cara, porque não entenderam o jogo. O jogo não é o quanto tu acumula de riqueza, é o quanto tu transforma a tua sociedade com aquele poder que tu tem de geração de riqueza. Então, acho que riqueza é isso, assim. Eu tive no culto ontem, e aí uma passagem que ele leu lá de Coríntios falava de a gente transformou... como é que a gente transforma a nossa pobreza numa riqueza em generosidade? E eu acho que às vezes a pobreza é de espírito, pode ser financeira, pode ser de caráter, pode ser uma série de coisas, mas como é que a gente transforma isso numa riqueza de generosidade? Acho que o que vocês fazem aqui é muito generoso, que é essa formação do caráter das pessoas. E aí vem eu já palestrei para muitos corretores, muitas imobiliárias, muitos lugares assim, falando de vendas. E aí vem sempre a minha palestra de vendas, a minha visão de vendas, nunca é sobre técnica de vendas, é sobre mentalidade. Então, eu falo sobre marketing, sobre neurociência, sobre negociação e sobre mentalidade, principalmente. Obrigado. Sobre mentalidade, principalmente. E tem um ponto que é delicado no mercado, vocês devem passar muito por isso. O corretor, ele é aquela profissão que ele pode começar a semana sem dinheiro para um café e terminar comprando um carro zero, né? E acontece bastante. E acontece bastante isso. Só que junto disso vem um problema que é a educação financeira. Porque eu já vi muito corretor que pega a primeira comissão e relaxa. Fica mais tranquilo. Eu já fui esse corretor. Agora já posso ficar aqui, já pagou minhas contas atrasadas, eu estava com conta atrasada. Já posso ficar mais 3, 4 meses de boa aqui até a próxima venda. E aí que ele erra. Ele tira o pé do acelerador quando naquele momento ele tem que acelerar, ele tem que crescer. E isso, muitas vezes, é o papel da gestão, é o nosso papel como gestores, não só nas imobiliárias, mas em todos os âmbitos. Por quê? A nossa função é ampliar a visão de mundo dessa galera. Por quê? É igual jogador de futebol. Pô, os caras ganham milhões e terminam pobre. Por quê? Porque eles não aprendem a investir, eles não aprendem que aquele recurso ele é finito e, principalmente, o que acontece muito? Os jogadores de futebol, também tenho proximidade com alguns,
muitos deles querem bancar a vida que eles estão tendo. Então, o cara não ganhava o salário mínimo. E ele ganhou 40 mil. Em vez dele crescer, dele cortar o cabelo dele num lugar diferente, dele comprar um carro diferente, dele ir num restaurante diferente, dele usar uma roupa diferente, dele comprar uma caneta decente para assinar um contrato diferente, ele pega e ele quer financiar a vida de todo mundo que está à volta dele. Ele traz o irmão, traz o primo, traz a tia, traz o papagaio, traz todo mundo, ele nivela todo mundo por baixo, naquela mesma condição dele, e esquece de viver, de ampliar a visão de mundo dele. E isso faz com que ele sempre se contente com pouco. Se ele começa a experimentar o que tem de melhor no mundo, o que tem de melhor de experiências, principalmente, se ele faz uma viagem com esse dinheiro, ele já volta diferente. Ele já vai, putz, cara, mês que vem não preciso fazer 40, eu preciso fazer 60. Porque eu quero viver de novo isso. Eu quero viver mais. Aquela questão da ambiência, né? Exato. Pô, tu supostamente subiu o nível porque tá ganhando mais, mas tu continua andando com a mesma mentalidade que andava antes, né? Então, alguém vai puxar alguém para cima ou para baixo. E aí, cara, se eu ganhei 40 mil esse mês e no mês que vem eu ganhei 10, cara, ok. Porque meu nível está muito baixo ainda de consciência, de visão, de mentalidade. Então esse é um desafio de todos os gestores, né? Conseguir ampliar essa visão de mundo da galera que está ali na ponta, no front, para que eles queiram cada vez evoluir mais. Tem uma frase que até a gente conversa bastante, né? Eu não lembro de quem é essa frase, não lembro se eu li num livro, se eu ouvi numa palestra, que a melhor forma... Sabe qual é a melhor forma de se tornar bilionário? Da companhia aérea? Não. É da companhia aérea tem também. A melhor forma de se tornar bilionário é transformando várias pessoas em milionários, né? É isso aí. E é uma coisa que a gente fala muito aqui. A gente tem um evento que é o CAP, o Corretor Alta Performance. Inclusive, esse final de semana, agora, 13 e 14 de julho, a gente vai ter também. Legal. Que é uma imersão para corretores de imóveis. E, claro, a gente fala sobre venda, sobre marketing. Mas o principal, e por isso que ela é tão diferente e traz tanto retorno, que o principal dela é falar sobre mentalidade. É falar sobre inteligência emocional. É isso aí. E o CAP agora, que é o CAP Mapa do Milhão, dia 13 e 14 de julho, a gente fala muito no CAP também sobre crescer e contribuir, né? E o contribuir não é só financeiramente, dando doações, enfim, ainda que a gente apoie e faça isso, né? Mas é contribuir com as outras pessoas, né? É isso aí. Em crescer e trazer as outras pessoas junto, né? E até, na verdade, é um movimento que, num primeiro momento, ele é um movimento de... não é benevolência, mas podemos assim dizer, mas depois de um certo momento, como é o caso da Urba agora, ele é até um movimento de necessidade. Tu crescer e fazer as pessoas crescerem. Porque tu chega num platô que, se as pessoas não estiverem preparadas para assumir desafios, para aguentar mais carga, mais pressão, a gente não consegue crescer mais, né? É isso aí. Então é muito da mentalidade que a gente tem aqui na Urban, e o CAP ele serve para disseminar essa mentalidade, né, de crescer e contribuir, que era justamente o que tu estava falando aí. Legal. O Barton comentou também de formar pessoas, novas lideranças, né? E eu queria perguntar em relação a formar novas lideranças, né? Porque formar bons vendedores já é um desafio. Sim. Né? É um grande desafio, principalmente, eu estou trazendo aqui, claro, naquele ambiente que eu convivo mais, que é o mercado imobiliário, que muitas vezes tu pega alguém que não era nem da área comercial e transformar essa pessoa, a mentalidade, a cultura dela, para que ela seja uma boa vendedora. Mas como é que faz para transformar lideranças, né? Pessoas que estejam aptas, preparadas mentalmente e tecnicamente para treinar outros vendedores, né? Como é que faz essa gestão, né? Se vocês puderem falar um pouco disso, é um assunto que me interessa bastante, porque é bem o momento que eu vivo, né? De treinar outras lideranças, né? E acho que tem muito líder que está nos assistindo aqui também, aqui na Urban também, são mais de 20 líderes. Como é que a gente treina as próximas lideranças, né? Eu acho que um ponto principal para formar um novo líder, ela é a confiança, cara. A confiança. Porque eu já sofri muito de centralizar demais as coisas em mim, de fazer tudo, de querer atuar em todas as áreas e não delegar. E o delegar, ele é uma atitude simples de confiança. E aí, acreditar que as pessoas podem assumir novas responsabilidades, acreditar que as pessoas podem se desafiar cada vez mais do status quo que elas vivem, eu acho que isso é um primeiro passo de formação de liderança. Assim. É acreditar que as pessoas são capazes de assumir novos desafios, acreditar que elas são capazes de dar conta daquilo que está proporcionando para ela. E aí o Steve Jobs tem uma frase que ele fala que é maravilhosa, né? Tu não contrata pessoas inteligentes para dizer para elas o que elas têm que fazer. Tu contrata pessoas inteligentes e tu deixa elas trabalharem, porque elas são inteligentes.
Porque senão não é liderança. Senão é só uma pessoa que trabalha para ti. Então, a liderança, ela está na autonomia, ela está na confiança, ela está na accountability, ela está no desenvolvimento de maturidade. E a maturidade só vem quando tu determina os limites que a pessoa pode atuar. Então, tu diz assim, olha só, isso aqui, tu não precisa passar por mim para aprovar. Tu pode tomar essa decisão. Tem um livro que é As Cartas de Bezos, vocês já leram, do Jeff Bezos, da Amazon. E ele fala que tem 2 tipos de decisões na empresa. A decisão que pode ser revertida em qualquer momento e a decisão que é irreversível. A decisão que quebra a empresa e a decisão que vai machucar um pouquinho, mas que vai sobreviver. E se tu começa a tolir muito a decisão que pode ser reversível dos teus liderados, tu não forma novos líderes. Porque senão tu não consegue dar autonomia suficiente para que eles possam, de fato, tomar decisões por ti. Porque a função do CEO, a função do dono da empresa, a função do cara que está à frente é fazer a empresa crescer cada vez mais. É fazer a empresa da porta para fora que esse cara tem que atuar. Da porta para dentro, ele monta o batalhão e essa galera, com a mesma cultura, com o mesmo DNA, né, com ritos, com rituais, com rotinas, com uma cultura muito bem estabelecida, com valores muito claros, é a partir disso que as coisas começam a acontecer dentro da empresa. Então, na minha visão, assim, é assim que se dá a formação de liderança. Confiança e deixar as pessoas terem autonomia para fazer o próprio trabalho delas. Cultura, Faz né? sentido? Faz total Cultura. sentido. Cultura, né? Acho que o resumo de tudo isso é cultura, né? Se a gente para analisar, né, as grandes empresas são os principais pregadores desse tipo de assunto, desse tipo de cultura, né? Exato. Onde as pessoas precisam realmente ser desenvolvidas. Só que tu nunca vai conseguir desenvolver alguém se toda vez que ela tá para errar ou tá passando por alguma dificuldade de execução, tu vai lá e faz por ela ou diz exatamente como ela deveria fazer, né? Exatamente. E Ou pune ela de maneira errada por um erro que faz parte do processo. Isso, às vezes, eu acho que é um dos grandes erros dos empresários, né? O empresário, às vezes, ele não confia no time e, às vezes, é falta de confiança em si mesmo. Exato. Né? A grande maioria das vezes. E ele acabou não conseguindo contratar alguém bom à altura. Então, muitas vezes, ele não consegue confiar na pessoa. Então, ele não consegue delegar algumas tarefas, ele fica sobrecarregado. E daí vem uma parte do empreendedorismo que 85% das pessoas não vão passar dos 5 anos tendo um CNPJ, eles vão voltar a trabalhar para alguém, porque eles não tiveram a capacidade de delegar e de escalar suas habilidades, ou de encontrar outras pessoas que ele conseguisse delegar essas novas tarefas. Então, acho que é a parte que a gente consegue, de fato, formar uma liderança onde eu consigo ter exatamente a palavra que tu falou, que é a confiança nas pessoas. Mas também não adianta eu querer pegar alguém andando ali na rua, botar para na empresa e confiar a chave do cofre da empresa para a pessoa, né? Acho que tem que contratar, tem que formar, e eu repito muito que eu acho que a formação de pessoas não é uma coisa que se dá da noite para o dia, né? Não. Tu vai, principalmente com um novo líder, né? Tu vai pegar a mão dele e ao longo do tempo tu vai soltando devagarinho até que ele consiga exercer aquele papel que um dia tu exerceu, agora ele está exercendo para que tu consiga fazer uma outra função dentro da empresa, né? O principal ponto é estabelecer a cultura, né? É assim, cara, o que a gente aceita, o que a gente não aceita aqui. E a partir disso, na hora da contratação, né, demora mais para contratar e se der errado, demitir rápido. Então, normalmente a gente faz o contrário. Eu já fiz muito do contrário. Contratei rápido e demorei para demitir. E aí, cara, a cultura ferra e aí vira uma bola de neve dentro da empresa, né? A estratégia... tem uma frase, né, que a gente usa, a cultura come a estratégia. Cultura come a estratégia no café da manhã. No café da manhã. Peter Drucker. Cara, eu vi aqui, né, e a gente deu uma discutida antes, e esse é um tema para mim que ele é muito importante nos dias de hoje, que é sobre a ansiedade, a depressão, o estresse. Eu não gosto muito da palavra depressão, mas enfim, eu acho que algumas pessoas acabam passando por isso. Condição. E eu vi que tu já trabalhou com isso, né? Sim. Tu já operou com isso, opera. E a gente tem o nosso programa aqui justamente para se livrar disso. Desses sentimentos ruins que acabam nos fazendo procrastinar ou não tendo os resultados que a gente gostaria. E no dia de hoje eu vejo que tem aí diversas formas da gente se encontrar nesses ambientes. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso aí, o que que tu acha a respeito, o que que tu acha da terapia, como que tu acha que se cuida disso hoje. Tu já teve algum evento
desse tipo na tua trajetória? Como é que é isso hoje para ti? Então, eu tive um evento, tive um burnout em 2018. A gente falou sobre isso no almoço, né? A gente estava na mesa de diretoria ali Aham. e a gente brincou, era um almoço de diretoria, né? A gente brincou, não, só tá nessa mesa aqui quem já teve burnout, né? Foi uma brincadeira. Aí tinha 2 lugares vagos, a gente falou, não, aqueles 2 lugares vagos é para os próximos Para os próximos que terão. terão. E aí, o burnout ele é uma doença relacionada ao trabalho. Normalmente ele está com um ambiente ruim, ele está com um chefe tóxico, ele está com algum tipo de abuso no trabalho, seja um assédio moral, um assédio sexual, um assédio de alguma forma nesse sentido. Então, o burnout ele é uma doença, ele é uma condição, não é uma doença, ele é uma condição relacionada ao trabalho sempre. Une ali ansiedade e depressão, mas como está relacionado ao trabalho, ele se torna o burnout. No meu caso, quando eu tive, não é que o ambiente que eu trabalhava era maravilhoso, o meu chefe era fantástico, eu ganhava super bem, eu não tinha nenhum desses problemas, mas a minha relação com o trabalho era muito ruim. Como eu sou um cara muito competitivo, e aí eu estava na GE na época, eu queria ganhar os prêmios todos, queria me destacar como vendedor, então eu fazia mais do que os outros. Essa sempre foi a minha fórmula. Eu nunca fui um gênio das vendas. Eu sempre fui um cara que fiz mais do que os outros. Então, meu colega chegava às 8 da manhã, batia o ponto, aí ia pegar um café, ia aquela resenha, aí sentava na frente do computador e olhar as notícias. Ele ia começar a trabalhar ali 9h15 da manhã. 8 da manhã eu estava na frente do computador de café da manhã tomado para trabalhar. Pegava o telefone e começava a ligar. Isso na época da Dell. Meio-dia, eu parava meio-dia, eu não parava 11h30. Parava meio-dia. Tinha que voltar 1h30, 1h30 eu estava ali. Os caras voltavam, 1h30 batiam o ponto, aí iam no banheiro, iam pegar um café, iam conversar, tudo mais. 5h20 já estava encerrando as coisas. Então sempre foi execução, sempre foi o fazer mais do que os outros que me levou a ter o resultado que eu tive nas empresas por onde eu passei. E isso na GE eu levei ao extremo, porque eu atendi uma região muito grande, eu era executivo lá, eu atendia do interior de São Paulo até o Mato Grosso do Sul inteiro. Então eu pegava até quase o Paraguai lá, de Campinas até o Paraguai quase. Eu saía para viajar de carro, e muitas vezes eu saía para viajar de carro no domingo à noite, porque eu já fazia a primeira reunião na segunda-feira de manhã na cidade, e eu voltava para casa no sábado de manhã, porque eu pegava o último horário da sexta-feira para fazer reunião também. Cara, isso numa estrada, numa pressão, num troço, tipo assim, números muito, muito gigantescos e essa rotina horrível de estrada, cara, me levou a ter um burnout, assim. Então eu quebrei, não fazia terapia na época, não tava tendo acompanhamento devido com isso. E, cara, quebrei, surtei, assim, tive uma crise física, eu fui pro hospital vomitando sangue, passando muito mal, achei que estava infartando. Lado esquerdo dormente, dor de cabeça, todos os sintomas, assim. E aí, no final do dia, depois de fazer um monte de exame, revirar, despé a cabeça, o cara falou, cara, tu teve uma crise de estresse, tá com estafa, tu não tem nada, teu coração tá bom, tua cabeça tá boa. Teve crise de estresse. Eu nunca imaginei que uma crise de estresse pudesse gerar sintomas físicos naquele nível que eu estava sentindo. E ali eu comecei a repensar algumas coisas da minha vida. Assim, falei, cara, eu tenho um desafio muito grande de cuidar da minha saúde. Assim, o que eu vou fazer? E a partir disso, nasceu uma startup, que eu sou sócio até hoje, que é a Ija Saúde. E não estou mais na operação, mas continuo como sócio. Que ela nasceu para tratar as pessoas de maneira preventiva. Porque a gente não tem a cultura da prevenção. A gente trabalha de maneira reativa. A gente sempre trabalha pensando, quando eu tiver um problema, aí eu faço uso do meu plano de saúde. Quando eu tiver alguma coisa... Agora, ninguém pensa no antes. Ninguém não, mas a grande maioria não pensa no antes. A grande maioria ainda está na saúde reativa. E as doenças mentais, as condições mentais, elas têm um problema porque elas não transparecem para as pessoas. Tem uma frase que eu adoro, que eu não sei de quem que ela fala, eu queria que a depressão sangrasse. Assim, as pessoas entenderiam que eu estou doente. Porque são condições que o cara não demonstra. Muitas vezes o cara está sorrindo ali, está brincando contigo, só que é um momento, é um retrato da vida dele. Às vezes a pessoa está afastada por depressão, posta uma foto sorrindo no Instagram, o que já vão julgar ela? Aí, não estava em depressão? Como é que está lá numa festa, está sorrindo? Só que a pessoa não sabe que talvez o esforço que ela fez para sair da cama, para tomar um banho, para ir até a festa, para dar um sorriso, para tirar uma foto. Então, é um esforço, uma briga muito grande. E a gente tende a diminuir essas condições mentais. E as empresas pouco abrem espaço para falar sobre isso. Se tu olhar, cara, a gente passou por uma pandemia, agora que a gente passou por uma enchente, e a gente vai jogando as coisas para baixo do tapete e fingindo que nada aconteceu. A gente não abre espaço para falar, cara, como é que tá te sentindo?
Se o cara tá com dor de barriga, ele liga e fala: oi, hoje eu não vou trabalhar, estou com dor de barriga. Se o cara tá tendo uma crise de depressão, ele não liga e diz assim: olha só, tô tendo uma crise hoje depressiva, cara, tô com um sentimento muito ruim, parece que as coisas vão dar errado, eu tô com sensação de morte. Ninguém liga pro chefe falando isso. Porque ainda é um tabu falar sobre isso. Então, de novo, papel da liderança, abrir essas conversas. Seja uma vez a cada 3 meses. Ó, hoje nós vamos falar de saúde mental. Vou trazer um psicólogo aqui para falar com vocês, assim, acessado. E quem se sentir confortável pode procurar esse psicólogo depois para falar de alguma questão. Porque a pessoa é competente, ela teve resultado, ela tem histórico, ela tem vontade, mas ela está numa condição mental que atrapalha ela de desempenhar. Então, eu acho o acompanhamento com um terapeuta, com psicólogo, com psiquiatra, mais do que necessário, ele é primordial, cara. Primordial. Ele é essencial para a geração atual, ele é essencial porque a gente está vivendo e para tudo que a gente já passou e vai passar ainda daqui para frente nessas relações. Sabe que eu acredito e percebo que a estafa mental... Não vou falar de depressão, acho que a depressão é um quadro... Aí já é um quadro clínico, mais avançado, enfim, mas a estafa mental, o burnout, né? Que agora também... Agora a gente tem até que tomar cuidado, porque tudo é burnout, né? Tudo é TDAH e burnout. Qualquer coisa. Esqueceu a chave do carro ali. Não, TDAH. Né? A gente tem que tomar cuidado, que isso só um profissional, uma avaliação clínica pode determinar, né? Mas eu percebo que em todas as pessoas que eu tenho contato, que são pessoas de alta performance, né? Em algum momento da carreira, seja um vendedor, como era o teu caso lá na época, era um executivo, seja um vendedor, seja um líder... Em algum momento teve burnout ou teve uma estafa de trabalho. Eu, particularmente, já passei por isso algumas vezes. E eu fui, vamos dizer assim, curar isso aqui na Urban, né? Porque a Urban, a gente tem a gente tem alguns programas de acompanhamento aqui, que é o programa de formação de novos líderes. Então, todos os líderes e futuros líderes passam por um acompanhamento de desenvolvimento, de habilidades. Se trata também lá de saúde mental. A gente tem o CAP, a gente tem uma série de coisas desenvolvidas aqui. E eu fui curar isso, e era muito ansioso, né? Cara, eu tinha um negócio para entregar e eu não conseguia descansar. Estamos desenvolvendo uma nova estratégia, um novo software. Eu virava 2 dias sem dormir, sem almoçar e trabalhando. Isso mesmo quando eu entrei na Urban, né? E aí o Babiton me puxava, não, cara, do jeito que tu tá, tu não vai durar muito, não. Eu preciso de ti aqui mês que vem, ano que vem também, né? Não. De entregar hoje... Não posso te perder, né? Daqui a pouco vai ter um piripaque. Eu tive alguns piripaques, né? E aí o Babiton me puxava a orelha, a galera me puxava a orelha e eu fui entender. A gente vai amadurecendo também, né? Eu fui entender o porquê dessas coisas e tratar e curar essa alta performance, igual continua sendo alta performance, mas com saúde. Que é uma coisa que a gente prega muito aqui e é aquela coisa, né? A tropa é exemplo do líder, né? A gente tem, claro, o Babiton hoje é o CEO da empresa, o líder máximo, a gente tem outros diretores, mas coisas que eu comecei a perceber aqui na Urban, e Babiton, por favor, quero que tu fale sobre isso também, que isso é muito importante, tu fala muito bem sobre isso, que é, cara, tá tudo bem tu tirar final de semana, tu descansar. Cara, tá tudo bem tu dormir. 7 horas, 8 horas por noite. Aliás, tá tudo bem. Precisa todas as noites. Precisa ter uma alimentação condizente. Precisa parar todos os dias para almoçar. Eu era um cara que não almoçava antes de entrar na Urban. E não era uma coisa da Urban. Vinha de muito tempo assim. Né? E aqui na Urban, a cultura é entregar alta performance, mas primeiro tu precisa estar bem. Né? E a gente tem essa cultura muito forte aqui, muito na liderança do Babiton, da diretoria toda. Queria que tu falasse um pouco sobre isso, Babiton, porque é uma coisa que Arthur, eu levei muito tempo para enxergar. E se eu tivesse enxergado isso antes, eu teria, inclusive, atingido a alta performance, a entrega que eu tenho hoje, muito antes. É que a alta performance, as pessoas confundem alta performance com alto desempenho. Alta sem saúde não existe alta performance. Então, se em algum momento você estava cansado e trabalhou, se tu estava mal e trabalhou, dormiu mal e trabalhou, se tu estava te alimentando mal e trabalhou, e tu teve um alto desempenho, aquilo não é sustentável. Logo, aquilo não é alta performance. Não existe alta performance sem o pilar da saúde. Então, ninguém está em alta performance, porque a alta performance ela é uma condição de vida, quase que um estilo de vida. Então, tu vive durante muito tempo em alta performance. E um pilar importante ali é o cuidado com a saúde. Então, o alto desempenho ele não é sustentável sem saúde. O alto desempenho, tu vai super bem e aí tu cai. Tu vai super bem e tu cai. O burnout é uma condição diferente do cansaço. O cansaço, tu descansa, tu está renovado. Tira férias, descansa, está renovado. O burnout, às vezes, dura 2, 3 anos.
o tratamento para que tu te recupere do burnout. Então, e de novo, a gente conhece muito pouco, a gente fala muito pouco sobre isso, né? Já teve burnout uma vez, né? Cara, eu acho que eu nunca tive um burnout real, assim, né? Porque até não sei se eu teria conseguido continuar trabalhando com a pressão que tem. E lógico que a gente vai falar de saúde, se alimentar, dormir, ler, passar tempo com a família, todos os pilares que a gente tem, né? Que é aquela velha história, né? O que acontece se tu não trocar o óleo do carro na hora certa? É isso aí. É um carro, é uma máquina, É isso só aí. botar gasolina e andar. O que acontece se não trocar o óleo? Vai fundir o motor. É isso aí. O corpo humano ele é muito mais sensível que isso, tem sentimento envolvido. Né? Mas, cara, eu gosto de trazer sempre a situação para coisas aplicáveis. Eu sempre falo aqui para os meus diretores, cara, você tem que dar uma dica de venda que ela é aplicável no próximo segundo. E eu sempre estou estudando muito comportamento humano da nossa civilização, da nossa sociedade aqui no Brasil. Acho que vai trocando aí ao redor do planeta. E eu sinto hoje que tem três coisas que as pessoas estão fazendo demais, que já aumentaram em mim o meu nível de ansiedade e que daí vai aumentando e vai somando e chega lá num quadro que, de repente, tu tem uma predisposição a alguma coisa e pode se tornar um burnout, uma depressão ou algum outro sintoma, alguma outra crise. As três coisas são, cara, o primeiro, que eu acredito que seja o mal da humanidade nesse momento, é o nosso celular, cara. Sim. O cara que tem notificação de todos os aplicativos ativos no celular vai passar problema de ansiedade. Com certeza. Tu fica o tempo inteiro buscando a nova dopamina, que é aquela notificação. Com certeza. Tira as notificações. Tira de lá as notificações. Segundo, a falta de rotina. As pessoas estão vivendo cada acontecimento como se ele fosse o próximo, né? Então, assim, fiz isso aqui, o que tem agora? Ah, tem isso aqui, eu corro lá. Tem isso aqui, eu corro lá. Então, ter uma rotina que é hora para acordar, hora para dormir, o que são as coisas que eu vou fazer ao longo daquele dia, mesmo que seja com a corda esticada, vai fazer a gente se colocar um pouco mais na linha, né? E o terceiro, que é muito comum e que arde aí no coração das pessoas, que é se comparar com alguém que está no próximo nível. Sim. Dia inteiro com o celular na mão, notificação. Né? Eu não tenho rotina para nada. Cada vez que eu abro o meu Instagram, eu vejo alguém que está no próximo nível e eu me comparo e eu quero estar lá. Nível de ansiedade vai lá em cima, cara. Eu vi grandes pessoas perder tudo que tinha, e daí, cara, a dopamina ela é um vício, que depois que tu não encontra mais em determinado lugar, tu vai buscar em outro. É isso aí. E aí tu vai pro álcool, tu vai pras drogas, tu vai pro cigarro, tu vai, né, pra uma casa de aposta. Perder tudo que tinham porque começaram com essas três coisinhas aqui. Então, acho que na aplicação de hoje, e daí, lógico, nós vamos trazer um tratamento para dentro da empresa com um psicólogo, a gente vai fazer um evento que nem tem o CAP, que vai tratar a vida emocional das pessoas como um todo. Mas essas três coisinhas aí, que se tu começar a fazer agora, eu acho que tu já vai ter resultado nesse momento, né? Eu diria, coisa que eu apliquei, que eu fazia, eu vivi dessa forma, me senti ansioso e apliquei isso aqui fácil na minha vida. É lógico que é difícil tu tirar as notificações do celular, né? No dia de hoje, né? É difícil, né? É porque parece que tudo é urgente, né? Tudo é urgente, cara. Mas tudo é urgente, que se eu não responder ele naquela hora, meu Deus do céu, eu perdi. E ninguém vai morrer, né? Geralmente, né? Normalmente ninguém morre. Ninguém morre. Médico, e tu não perde muito dinheiro também se demorar meia hora para responder. Exatamente. Então, não perde oportunidade por demorar um pouco pra responder. Essa era da urgência, né? Tudo é urgente, eu vou me tornar ansioso, né? Então, acho que é isso. Aproveitando que a gente mencionou o CAP algumas vezes aqui, né? O CAP, ele é o nosso treinamento, corretor alta performance, imersão de inteligência emocional, vendas e marketing. Essa edição já está com os ingressos esgotados, que é essa edição do próximo final de semana. Mas eu já vou colocar aqui na descrição o link de espera para a próxima edição. Deve acontecer ainda nesse ano de 2024. A gente ainda não definiu muito bem a cidade. Estão querendo levar o CAP para outro lugar. A gente aqui de Porto Alegre vai ver se ainda faz aqui. Mas te inscreve aqui na lista de espera para receber em primeira mão aí a data do próximo CAP. E recomendo te inscrever, porque muita gente ficou de fora, tem muita gente me chamando aqui, pô, aquela coisa, né? Me consegue um ingresso, me consegue um lugar e, cara, não dá. Na verdade, a quantidade de lugares que a gente tinha lá já extrapolou, já botei mais gente lá dentro do espaço do evento lá e eu já não tenho mais onde botar gente, né? Daqui a pouco eu vou ter gente sentada no palco. Então, te inscreve aqui na lista de espera para participar do próximo CAP e se eu fosse tu, eu me inscrevia... Não, espera o vídeo acabar, né? Espera o vídeo acabar e te inscreve. Espera o vídeo terminar o podcast aí, te inscreve lá. No final do vídeo a gente lembra de novo. A gente lembra de novo.
Tchê, e tu é um cara que lidou com... A gente falou aqui muito de vendas, né? Eu sei que tu é um cara que lidou com marketing também, né? E tu sabe que eu tenho a teoria de que... Eu já falei isso até, eu acho que em outro podcast, mas todo bom... os melhores vendedores são bons marqueteiros. Sim. E os melhores marqueteiros são bons vendedores, né? E eu não sei se foram em todas as empresas, mas eu sei que tu, por muito tempo, de repente até hoje, tocou os dois setores, né? Marketing e vendas, né? Uhum. Como é que concilia isso? Aqui na empresa eu toco marketing, né? E tenho toda uma estrutura para me ajudar, tenho também agora um gerente cuidando da equipe, e ainda assim é trabalho para caramba, é trabalho que não acaba mais. Como é que cuida de marketing e vendas ao mesmo tempo? Como é que concilia isso? Eu enxergo que é uma coisa só, marketing e vendas, assim. E aí eu venho da escola da Apple, né? Eu comecei muito novo na Apple e aprendi muito com a cultura da Apple. E tem uma coisa muito bizarra na Apple, é que a Apple não paga comissão para as pessoas que estão na loja. Ela não paga comissão. Por que ela não paga comissão? Porque a Apple entende que o papel de vendas, o papel de vender o produto ou o serviço é do marketing. Quando a gente estava na ponta da Apple, lá na ponta, na frente do cliente, nós tínhamos 2 tipos de treinamento só. O primeiro, produto, e o segundo, atendimento ao cliente. A gente não tinha treinamento de técnica de vendas, não tinha treinamento de liderança em vendas, não tinha treinamento de nada de vendas específico. Porque a Apple tem atendentes para tirar tuas dúvidas e só posicionar qual dos produtos. Porque quando tu entra numa loja da Apple, tu já está decidido o que tu vai comprar. E como que eles fazem isso? Vocês não têm propaganda na televisão, vocês não têm anúncio em rede social. Eles têm uma cultura tão forte que tu já entra decidido a comprar o produto. E aí tem vários gatilhos que eles usam para isso. Então a Apple entende que a responsabilidade da venda ela é do marketing e não do time de vendas que está lá na frente. Lá eles são pagos e eles têm, de acordo com o atendimento da loja, eles têm um bônus pelo atendimento da loja, mas não metas individuais e comissões individuais por cada um dos vendedores. Porque a função de quem está lá é atender. Então, nós éramos especialistas em produto. A gente tinha cliente oculto e 80% da avaliação do cliente oculto era o quanto a gente conhecia do produto. 20% era se a gente estava, de fato, levando aquele cara a comprar. Só fazendo ele decidir um modelo, escolhendo ali, posicionando qual era o melhor. Ó, o cara falou que ele é arquiteto e tu posicionou um MacBook errado para ele. Cara, não ouviu o cara, não entendeu a necessidade, não tirou as dúvidas, blá, 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 blá. Então a gente tinha só 2 atendimentos, só 2 treinamentos. Atendimento ao cliente, encantamento e produto. No final das contas, ele fazendo a escolha errada, a experiência do usuário vai ser pior. Exatamente. A Apple orientava que se a gente entendesse que aquele cara, de alguma maneira, pudesse não se adaptar ao uso de um iPhone ou de um iPod ou de um MacBook na época, a nossa função era dizer para ele, cara, dá uma olhada em outras marcas, porque talvez não seja o momento de tu migrar para a Apple ainda. Porque a Apple se preocupava com a marca. E marcas são decisões de longo prazo. São decisões corajosas de longo prazo. Não é à toa que é uma empresa da década de 70 que está aí até hoje. A GE que eu trabalhei, Thomas Edison fundou a GE. E sei lá, em 1800 e alguma coisa. Tem 130, 140 anos a empresa. Então como que uma empresa dura tanto tempo assim? Porque ela toma decisões corajosas pensando na marca a longo prazo. E aí, isso tudo vem na estratégia de marketing que tu usa. Vendas, na minha visão, ela é uma vertente da área de marketing. Não são áreas separadas. Ela é uma única área, vertente da área de marketing. Porque a estratégia que tu vai usar para vender para o teu cliente ela é uma decisão do marketing. Porque influencia na tua marca, influencia no teu preço, influencia no teu produto, influencia na tua retenção, influencia no teu churn. Tudo isso influencia na tua área de vendas. Se a tua área de vendas é desconectada da área de marketing, tu vai ter um problema ali na frente, que é aquela velha guerra e briga do setor de vendas, do setor de marketing. Ah, porque os leads não são bons. Sim. E aí o marketing fala, porque os vendedores não são bons. Aí fica aquela guerra eterna entre as duas áreas. Quando tem o setor canalizado, as estratégias todas canalizadas num único lugar, fica muito mais fácil lá na ponta, porque tu já tem uma única esteira de trabalho. Que é, eu começo com a estratégia aqui e lá na ponta o cara só executa o que a gente já definiu aqui atrás. A gente criou aqui uma estratégia pro... Tem várias pessoas dentro do time de marketing, né? Uma delas, que é o que as pessoas mais conhecem, o famoso gestor de tráfego, que é o que gera lead, né? E, cara, como é que eu faço para esse cara aí se conectar com o setor de venda e eles se ajudarem? Porque essa guerra aí é infinita, né? Na Dell, a gente tinha um... Desculpa, te interrompi, eu acho.
Não, pode falar, mas o que a gente fez aqui? Porque os dois querem ganhar dinheiro e querem ganhar... Todo mundo quer ganhar uma comissãozinha, né? Aham. Todo mundo quer aumentar um extra salário Claro. ali, né? Eu disse, cara, como é que eu vou unir esses dois? E a gente tem uma métrica aqui que é parecido com o custo de aquisição de cliente, né? Aham. Só que no mercado imobiliário o preço do imóvel varia demais. Aham. Tem imóvel de 300 mil a 3 milhões de reais que a gente vende. E a gente criou uma métrica aqui para o gestor de tráfego que é o seguinte, é o custo por milhão. Se ele conseguir, junto com o vendedor, entregar um custo por milhão menor, ou seja, uma eficiência maior nos leads que estão chegando nas vendas e eles se casarem, a gente transforma isso num KPI ali, né? Num KPI, a gente vai bonificar isso aí. Então, Fantástico. o Arthur acho que provocou essa pergunta porque para trazer mais algumas dicas, porque a gente também acredita muito nisso, né? Os dois têm que ser aliados. É isso aí. Se o tráfego, Eles se têm o que ser parte do marketing... mesmo time, eles têm que ter os Eles mesmos são. treinamentos, as mesmas interações. A gente até considera... A gente não mudou a nomenclatura, mas a gente considera que não é o time de marketing e o time de vendas, é o time de aquisição. É isso aí. Aquisição de clientes. É o mesmo time. Perfeito. Né? E ele atua... E a gente considera tanto que o marketing atua da conscientização, do awareness, né? Da lembrança de marca, a entrada do lead, até a concretização que a gente tem, claro, réguas de e-mail, tal, isso aí tudo mais. Mas isso é tão profundo aqui que, pô, a minha função é diretor de marketing, né? Mas agora, no final do mês, eu estou indo para São Paulo fazer um curso de vendas. Eu estou indo fazer um curso de funil de vendas, né? De argumentação e tudo mais. Já fui vendedor também, muitos anos. Mas, porque a gente tem essa visão que, no fim das contas, o objetivo de marketing, né, e de vendas é concretizar, né? É concluir a negociação, né? Então, a gente tem essa visão que o Babiton comentou aí. Então, o time de marketing também ele tem KPIs lá que são baseados em vendas, em eficiência de vendas. Ou seja, se o KPI for aberto, crescimento de vendas. Pô, aí o cara joga dinheiro numa fornalha, porque quanto mais dinheiro eu botar, mais vai vender, né? Mas não pode ser assim, porque tem a qualificação do lead. A gente tem uma preocupação muito grande aqui na Urba, que a gente chama de não estressar o vendedor. O que não é estressar o vendedor? Cara, o que eu posso fazer para que o vendedor tenha o menor trabalho possível para vender? Para que o vendedor fale com a menor quantidade de leads para vender, né? Que é justamente o custo que eu faço lá no final do mês, junto com a diretora comercial, uma das diretoras comerciais. Então, é o diretor comercial e o diretor de marketing juntos, indo buscar alternativas para entregar menos leads para que uma venda aconteça. Isso não é só em busca de mais eficiência da empresa ou de diminuir o investimento, mas sim como é que eu estresso menos o meu vendedor ser mais assertivo. Para ele ser mais assertivo. Fantástico, é a preocupação, né, que a gente tem. Na Dell a gente tinha era muito claro assim, essa guerra, né, do vendedor contra o marketing ali. E a gente dizia lá na ponta assim, cara, os leads estão ruins. E aí o gerente chamava e dizia o seguinte, tá, vamos olhar a tua execução aqui. Quantos calls tu tá fazendo no dia? Tô fazendo 30. Faz 50, depois tu reclama dos leads. Aí tu ia lá, fazia 50, voltava, não tá batendo o resultado. Vamos ver teu talk time, que é o tempo de falando com o cliente. Tu não tá batendo 4 horas por dia. Volta lá, são 50 ligações por dia, 4 horas de talk time. Fez isso, voltou, cara, não tá rolando. Aí tinha uma dinâmica chamada shadowing, que é o sombra. O gerente sentava do teu lado um dia inteiro, uma manhã inteira, uma tarde inteira, e ficava ouvindo as ligações. Ou ele ouvia da mesa dele as ligações para ver o teu discurso. Então, se os leads... Tu estava fazendo execução de calls, tu estava fazendo talk time, e o teu discurso estava perfeito, aí poderia ter um problema nos leads gerados pelo marketing. Quantas vezes, depois de fazer esses 3 pontos aqui, vocês acham que precisou ir no marketing? Nunca. Nunca. Porque o vendedor não estava fazendo a parte dele. Na Dell, eu nunca fui cobrado de meta financeira. Não tinha cobrança de meta financeira. Tu vendeu tantos mil, tu vendeu tantos milhões, tu vendeu... Não. Era metas de execução. Porque execução é que traz a venda. Os caras já tinham a fórmula, já sabiam. Cara, quanto mais tu ligar, mais falar com o cliente, melhor tiver resultado do teu discurso, mais resultado tu tem. Então eles cobravam do cara todos os dias. E aí a gente tinha lá o telão das 1000 ligações por mês. Pô, 1000 ligações por mês é muita coisa, né? Só que 1000 ligações por mês são 250 por semana. 250 por semana são 50 por dia. 50 por dia são 25 por turno. 25 por turno são 6 ligações a cada 12 minutos. Uma ligação a cada 12 minutos. Então, cara, é factível pra caramba. É factível pra caramba.
pegando por turno, uma ligação a cada 12 minutos é muito simples. Então, fazia essa quebra e aí cobrava. A gente tinha daily, todos os dias ele tinha a revisão do processo e tinha o que a gente chamava de call the ball, assim, tá? Eu vou chamar a responsa para mim. Então, começava dele uma reunião de pé, para não durar muito tempo, de 15 minutos, só falando de execução. Quantos calls tu vai fazer hoje? Tantos calls. Quantos PCs tu vai vender hoje? Ah, vou vender tantos PCs. Então não era quanto monetariamente. Era quantos PCs? Tantos PCs. Quantas horas de talk time? Tantas horas de talk time. E assim ia esses KPIs todos. Então cobrava os KPIs de execução para depois chegar no resultado. E aí era muito difícil não bater a meta. Muito difícil. Porque controlava muito bem o processo de ponta a ponta, né? Eu sempre digo que a meta de resultado de nada vale se eu não tiver uma meta de comportamento. É isso aí. São os comportamentos executados que vão fazer a gente atingir o resultado. É isso aí. Aí as pessoas não se ligam nisso. Bota lá, eu quero vender 1 milhão por mês, que inclusive é o tema do nosso evento, né? O mapa do milhão. Vou começar a ligar agora porque eu quero vender 1 milhão por mês. Tu liga, tu não encontra resultado, tu não sabe se está indo no caminho certo. Pô, quantas visitas eu preciso fazer para vender 1 milhão por mês? Pô, tem que fazer no mínimo 20 visitas. Pô, e para fazer 20 visitas, quantas ligações eu tenho que fazer? Pô, tem que fazer 2.000 ligações. Para fazer 2.000 ligações, quantas por dia? Quantas por hora? Com qual argumentos? E daí eu construir a meta de comportamentos que vai fazer eu atingir o resultado desejado. É isso aí. Que é até uma coisa que hoje, por incrível que parece que é muito óbvio, eu creio que 70%, talvez 80% das pessoas não fazem isso. Eles querem só a meta de resultado. Eles não querem adquirir os comportamentos. Eles olham só para linha de chegada, não olham para... Cara, o start. Exatamente. Como é que tu prepara? Tu não sai correndo uma maratona da noite pro dia. Cara, primeiro tu faz um planejamento, tu corre 5, tu corre 10, tu corre 15, 21, depois tu corre os 42. Então não adianta querer botar a meta do 42 se tu não entendeu nem a jornada qual é. Para onde tu vai, como tu vai correr. Eu dou treinamento de funil de venda aqui para a empresa e já dei algumas palestras nesse sentido também. Eu costumo dizer sempre, essa frase está lá nos meus slides, ninguém fica bom em venda. Fica bom em dominar os processos que levam à venda. Perfeito. Né? Porque a venda é um processo, né? É isso aí. A gente pode olhar para o funil, agora tem um conceito novo que é o flywheel. Flywheel, né? Mas no fim das contas, para quem está na venda na ponta direta, não deixa de ser o funil, né? E o erro muito comum eu vejo, se tratando aqui do nosso mercado, mas eu acho que a gente pode levar isso para outros mercados também, que o vendedor, quando ele recebe um lead, ele quer vender. O objetivo dele é vender. E eu digo nos treinamentos, né? E até eles ficam olhando assim, como assim meu objetivo não é vender? Não, quando tu recebe um lead, o teu primeiro objetivo, se não tiver um SDR, né? É qualificar o lead. Se tiver um SDR, já vai vir qualificado, mas é qualificar. Né? Entender as necessidades, as dores do cliente e tal. E aí teu próximo objetivo aqui no mercado imobiliário, por exemplo, é fazer um agendamento de visita, de videochamada. Né? E aí, depois do agendamento, é uma proposta e até chegar à venda, né? E o vendedor, ele quer receber, não quer nem entender o cliente, já quer marcar e já quer vender, né? Então, acho que ninguém fica bom em venda, mas em dominar os processos de venda, né? Cada etapa do funil, o que eu preciso fazer para avançar para a próxima, né? Eu criei um método, que é o método checkmate, fazendo uma alusão ao xadrez ali, que é bem isso como tu falou. Entrou o lead, o cara já quer dar o checkmate. Não, cara. Tu vai mexer o peão, que é pro cara mexer o cavalo. Depois tu vai mexer tua torre, que é pro cara mexer o bispo. Depois tu mexe teu bispo, que é pro cara mexer a rainha. Lá no final de todos esses movimentos é que tu vai dar o checkmate. Então, qual é o objetivo com cada uma das jogadas? Que é como tu falou. Cara, entrou o lead, qual é o objetivo? O objetivo é qualificar. Beleza, a próxima etapa qual é? É fazer o agendamento. Próxima etapa qual é? Então, qual é o meu objetivo com essa interação com o cliente? É a próxima etapa. É a próxima etapa, cara. É isso. Qual é o objetivo? É marcar a visita, beleza, vou marcar a visita. Não vou tentar vender pro cara, não vou falar de preço, não. Vou marcar a visita. Depois vai indo passo a passo. Então, é bem isso como tu falou. Tem que ter, eu acho que tem que ter muito bem mapeado o que tu espera do cliente, da etapa e do cliente ou do lead naquela etapa. O que eu preciso que ele faça? Né? Isso aí. E eu vejo que a maioria das empresas, dos vendedores, não tem isso muito bem mapeado, né? Que é uma coisa que a gente mapeia aqui na Urban, né? A Urban tem um negócio chamado roteiro de atendimento, que é para cada objeção ou para cada etapa, quais perguntas fazer, né? E quais respostas dar para contornar uma objeção, né? Legal. Que foi
Isso até é uma coisa, isso na época foi feito pelo Babiton, era uma coisa que o mercado... Eu não sei se tem outras empresas que usam isso hoje aqui em Porto Alegre no mercado imobiliário, mas era uma coisa feita pelo Babiton. E o legal é que a gente esse nosso roteiro de atendimento está sempre em evolução, né? Porque o comportamento das pessoas muda. Vai mudando. Né? E eu vejo muito profissional de venda ou até gestor, em algum momento teve sucesso e de repente parou de ter, né? Que faltou a atualização constante, que é uma coisa que a gente está sempre olhando, mas o que as pessoas estão falando? Para ter uma noção, cara, eu tenho uma demanda de trabalho bem grande aqui na Urba, né? E na semana passada eu estava numa roleta de lead, eu estava recebendo lead, com o objetivo de entender o que esses leads estão falando. Legal. Né? E aí eu recebi alguns leads, mas eu já vinha também num outro processo recebendo leads ali. No meu objetivo não era vender, então eu marquei, eu fiz agendamentos e dei para o time de vendas. Esse cara está agendado aqui uma visita, ele quer isso, tal. Então eu fiz um trabalho de inside sale. Eu sou diretor da empresa. Né? Mas para entender na ponta justamente qual é a conversa. O que tem que ajustar na estratégia. O que tem que ajustar na estratégia? E foi assim, a gente até estava conversando, né? Acho que a gente é meio louco, porque a gente bateu o recorde mês passado de vendas. Foi 41 milhões e 800 mil. Um pouco mais disso de vendas. Nossa, parabéns. E foi um mês extraordinário e tal. E na noite em que fechou o mês, que bateu esse volume, eu estava comprando o curso de São Paulo para ir, né? Porque a gente quer melhorar. A gente estava discutindo o que podemos fazer e eu estava entrando na roleta de lead. Na noite da coroação, né? Na noite que fechou os 41 milhões, a gente nem olhou para isso. A gente estava olhando para... Até a gente brinca, né? Que às vezes a gente tem que confraternizar. A gente foi almoçar juntos, os diretores, porque parece que a gente está sempre olhando para o problema, né? Sim. A empresa atingindo recorde e a gente olhando para o problema. Não, cara, temos que... entra lá na roleta de lead e vai entender o que os leads estão falando, por que o vendedor está falando isso, né? E é uma coisa que eu não vejo na maioria das empresas, não só do mercado imobiliário, né? Essa junção de marketing e vendas, esse alinhamento, né? Meu sonho aqui era entregar um lead e uma venda. Né? A minha meta, meu sonho delirante é um dia entregar um lead e uma venda, né? E a gente está em busca disso, né? Que legal, muito massa. Meu. Mas, Michael, eu queria... é um cara que tem uma jornada grande, né? E agora sei que... Até não sei se eu posso falar, mas vou falar. Depois corta a edição, se não der para... Tá te mudando para São Paulo, né? Mudando para São Paulo. Tá indo lá para Alphaville. Vai estar perto lá desses monstros aí do empreendedorismo, marketing digital. Exato. Cara, conta como é que foi. Tu veio um cara que era vendedor, executivo, foi para o mundo do empreendedorismo, né? Tem empresas, comprou, vendeu. E agora tá indo aí para São Paulo, né? E conta o que tu vai fazer lá, qual é por que essa mudança e tu vai assumir posições novas. Conta pra gente o que vai rolar lá em São Paulo. Legal, eu tô fazendo uma mudança drástica aí de vida de novo. Já morei em São Paulo, morei 2 anos em São Paulo, morei em Alphaville também já há 6 meses. E aí tô mudando de novo para lá, porque lá eu enxergo que é o centro de tudo assim que acontece, no meu novo posicionamento, na minha carreira, era necessário fazer esse movimento para Alphaville. Eu estou assumindo um novo negócio, ainda não posso divulgar ainda o que é, não sei quando é que vai ao ar esse podcast, mas dependendo da data que for, não dá para falar ainda. Se der para falar depois, eu conto para a galera nos stories ali. Mas eu assumi um novo negócio com o Joel e uma outra pessoa que vamos tocar esse negócio lá. Estou tocando minha carreira pessoal, então como mentor, como consultor, tenho meu curso de vendas, tenho meu podcast, tem uma série de coisas. E lá estou muito bem conectado com as pessoas, como tu bem disse. Então, o Joel Jota, o Flávio Augusto, que é meu sócio também, Caio Carneiro, o Thiago Brunet. Então, tem essa galera toda que está lá do digital, que é um mercado que eu estou entrando de cabeça, eu estou entrando a fundo também nesse sentido. Então, é a ambiência, né? O Babiton falou, né? A ambiência. Então, eu tenho que estar perto desses caras, tenho que estar junto deles para poder crescer cada vez mais e beber um pouco dessa fonte, dessa mentalidade. Legal. Cara, comenta um pouco do Makers Club. Exatamente o que é o Makers Club, qual é a troca que tem ali, o que ele oferece, como é que faz para quem está nos ouvindo agora e tem interesse, né, em evoluir, enfim, em participar. Legal. Como é que faz? Conta para nós um pouquinho do Makers. Legal. O Makers, eu criei o Makers em 2019, foi a primeira edição. O nome era um movimento que eu criei chamado O Mundo é de Quem Faz. Então, eu não acredito que o mundo é só de quem sonha, só de quem planeja, só de quem idealiza. O mundo é de quem faz. E aí criei esse movimento em 2019 porque eu sentia muita falta de conversar com pessoas da mesma espécie que eu.
que são outros empresários, outros Empresário empreendedores. é solitário, né? É Muitas solitário, vezes. é muito A solitário. liderança é solitária. Exato. Então, assim, pô, com a minha família é uma família de pessoas que trabalharam CLT ou concursados públicos. Os meus amigos de infância e adolescência, a grande maioria não veio para esse mundo também. Então, eu não tinha muito com quem conversasse, eu não tinha muito com quem trocar. Eu falei, cara, eu vou enlouquecer. Ou eu ficava naquela coisa, será que eu sou louco? Será que eu sou maluco? Porque será que só eu penso assim? E aí só ouvir podcast, só ver vídeo no YouTube era diferente. Eu queria uma coisa mais real. E aí reuni alguns amigos, alguns conhecidos, empresários ali, e começamos a trocar essas ideias. E eu comecei a ver que as dores eram muito similares. Que a dor que eu tinha, a outra empresa também tinha, o outro negócio também tinha, o outro cara também tinha. Eu falei, opa, tem alguma coisa aqui. 2019 veio a pandemia, paramos com tudo. Que a gente tentou fazer online, só que online não tinha como fazer um encontro dessa magnitude online. Final de 2022, começa a sentir a necessidade de novo. Cara, a ID já estava crescendo bastante, eu preciso retomar isso. Eu já participava de um grupo de mastermind do Joel, que era o Eco 100, depois fui pro Class Club, que é o clube dele, do Flávio e do Caio. E aí comecei a sentir a necessidade. Cara, eu preciso trocar com outras pessoas que estão nesse mesmo mundo. Reuni 8 pessoas, 8 amigos meus, do meu escritório, falei, cara, vou começar aqui uma iniciativa de novo para a gente trocar ideia, para a gente fazer crescer os nossos negócios e fomentar cada vez mais o empreendedorismo. Tiramos uma foto, no próximo encontro tinham 13, no outro tinham 20, no outro tinham 25, a gente terminou o ano com 60 pessoas no negócio. Eu falei, opa, tem coisa aqui. E aí profissionalizei o negócio, transformei num business mesmo e criei o Makers Club, muda de quem faz para Makers Club, transformei num clube de negócios focado em empreendedorismo e para empresários, né? Então a gente são aceitos ali empresários no clube. O que tem ali? Muito networking. Isso foi o que me trouxe até aqui. Então, se hoje eu sou conectado com esses caras todos, sou sócio de um monte de negócio, estou com esse monte de gente, é porque a minha habilidade de construção de networking ela é realmente muito, muito boa. Então, tem muito networking, sai muito negócio entre os membros, tem muito conteúdo e eu trago essa galera, essa base toda que eu tenho acesso para quem está no Makers. Então, o Joel, um dos palestrantes do Makers, Carlos Bush, Rafael Kiso, André Diamant, Marcel Roxo. Então, tem uma galera, Carla Sarni, Daphne Dashkoyer. Então, tem uma galera desse mercado, do mundo corporativo que eu trilhei, de influenciadores, etc., que eu trago para falar com os Makers. Então, hoje nós somos um pouco mais de 50 membros no clube ali. Temos encontro uma vez por mês, são 9 encontros no ano, então de março até novembro, um sábado por mês de imersão. Presencial, troca presencial. E aí tem palestra, tem conteúdo, tem troca de networking, tem negócios entre si, então tem uma série de coisas nesse sentido. E sai muito negócio entre os membros do clube. E recentemente a gente passou a fazer parte de uma liga chamada MLS, que é a Mentor League Society, que é uma liga criada pelo Flávio Augusto, pelo Caio Carneiro e pelo Joel. E aí são 20 clubes ligados a ela que podem fazer uma troca de conteúdos, etc. Mas o foco do Makers é esse desenvolvimento dessa galera aqui nossa. Porque eu não queria mais ir a São Paulo e no Rio buscar conteúdo. Sim. Eu queria criar alguma coisa aqui que tivesse o mesmo nível de conteúdo que tem lá. E aí criamos o Makers. E hoje eu trago as pessoas lá de cima para cá, para falarem aqui. Então hoje nossos encontros acontecem, a grande maioria, em Porto Alegre. A gente teve 2 encontros em Gramado, o próximo agora vai ser em Gramado no próximo sábado. A gente teve em abril também em Gramado. Em setembro vai ser em Punta del Este. E o último encontro do ano vai ser em São Paulo. Então essas são as praças, porque eu quero, de novo, desenvolver a mentalidade da galera e fazer a galera cada vez sonhar maior ainda, né? Show de bola. A gente tem que trazer, né? Sabe que a gente vai muito para São Paulo, né? Até outros lugares. O Babito foi no início do ano foi Miami, né? Em busca de networking, conexão, conteúdo, né? E até a gente... O CAP, que é o nosso evento, ele era um evento só para a Urban, para treinar os corretores da Urban, né? E muita gente nos chamando, a gente, vamos fazer uma pesquisa para entender se realmente a gente abre a público, né? E lança como foi o último ali, né? E a gente fez uma pesquisa para ver nos últimos 10 anos quantos eventos tinham tido para corretores de imóveis aqui em Porto Alegre ou região, eventos grandes, né? E a gente não achou né? Evento grande assim, com foco em inteligência emocional e vendas e marketing, ou seja, um evento completo, né? Sim. Não tinha um. E a gente decidiu a encabeçar esse movimento, que é o Corretor Alta Performance, justamente porque hoje o corretor de imóveis, o empresário imobiliário, o gerente, para ele encontrar conteúdo imobiliário, geralmente ele precisa ir a São Paulo, né? É isso aí. Por que não trazer esse movimento para cá, né?
Então, a gente, particularmente, que fico muito feliz de ver que não é só a gente aqui no mercado imobiliário que está encabeçando isso. E não é fácil encabeçar isso aqui no Sul, né? A gente tem um público bastante exigente e tudo mais, Exato. né? Resistente também. Resistente, né? Resistente, então não é fácil encabeçar movimentos de cultura, de liderança, de formação, de desenvolvimento aqui no Sul. É isso E aí. até por isso que o pessoal não traz de lá, né? Isso. É por isso que não vem de lá. E a gente está conseguindo, né? Tá conseguindo fazer isso. Fico feliz Quebrar que tem essa mais. bolha. Fico feliz que tem mais gente fazendo aí com o Makers Club, né? Legal. Bom, espero que a gente consiga, quem sabe em breve, que o Rio Grande do Sul seja também, assim como São Paulo, seja um centro de conhecimento. As pessoas vêm para cá, em vez de ir para lá, eles vêm para cá para buscar. Vem para cá né? porque a gente seja referência, né? Exatamente. Gente, eu acho que é isso. Eu não sei, Babiton, tem mais alguma dúvida aí? A gente entrou bastante aí vendas, gestão, marketing, né? Considerações finais aí, Babiton. Cara, antes de a gente terminar, que está se aproximando no final, tu, mega empreendedor, passou em diversas áreas e eu acredito numa coisa que é o seguinte, independente do produto, sempre quem está comprando é um ser humano. É isso aí. Então, se tu entende do comportamento humano, provavelmente tu vai conseguir ter sucesso nas vendas independente do produto. Exato. E eu acho que é por isso que tu tem muita facilidade em transitar nos produtos, né? Exatamente. Porque esse imóvel é novo, esse é usado, esse carro é BMW, esse é Mercedes. Não importa quando a gente entende de pessoas. Pessoas compram de pessoas. Pessoas compram de pessoas, né? E eu acho que a galera busca o conteúdo aqui, que nem eu falei antes, eu gosto sempre de dar uma dica prática. Tu vai sair daqui agora e vai realizar tal coisa, hoje ou amanhã, mas tu vai botar em ação e tu vai ter mais resultados. Eu gosto sempre de trazer essa provocação para quem está aqui, né? O que tu diria para os vendedores, né? Hoje a gente fala muito com o mercado imobiliário, mas eu acho que vai se aplicar uma técnica ao mercado imobiliário, ao mercado de carro, de consórcio, de venda de pacote de saúde, né? Enfim. O que tu diria, assim, para o vendedor hoje que são coisas fundamentais para quem quer ter altos resultados em vendas e não ser mais aquela pessoa mediana nas vendas? O que tu acha aí? Cara, vou falar da minha experiência prática de como que eu me tornei um campeão de vendas por onde eu passei. Assim. Eu conhecia muito do produto, eu conhecia absurdamente do produto. Então, quando eu vendia Apple, eu conhecia muito de Apple. Quando eu vendi na Dell, eu conhecia muito de servidores, redes, etc. Quando eu vendi na GE, eu conhecia muito de ressonância, tomografia, ecografia, essas coisas todas. Então, conhecer muito do produto, porque isso dá segurança para o cliente. O cliente compra confiança. Primeiro ele te compra a tua confiança, para depois comprar o que tu vende. Então, a primeira coisa é esse ponto, assim. Então, conhecer do produto. E o segundo, execução. Cara, não tira o olho da execução. A execução é a chave de tudo. Então, como eu falei, tinha colegas meus que chegavam 8 horas e aí iam tomar café, iam conversar, iam ver os esportes, as notícias, etc, etc, etc. Cara, se tu chegar cedo de café tomado para trabalhar, não tem como o resultado não vir. É matemática. O cara que mais faz, e com todo o suporte que vocês dão aqui para os caras, todos os conteúdos que tem, tudo que tem à disposição, cara, é matemática. É matemática. Quem faz mais, leva mais. Isso é simples. Então, assim, aproveita o tempo que tu está aqui. Tu já está aqui dentro. Aproveita para consumir o conteúdo, aproveita para estudar seu produto, aproveita para falar com o cliente. Horário comercial, falar com o cliente. Depois tu atualiza a CRM, depois tu atualiza as tuas coisas, as tuas tarefas, etc. Isso é o momento que tu não fala com o cliente. Vai atualizar, tira um tempinho ali do teu almoço, tira um tempinho depois, fecha a agenda uma hora antes. Mas, cara, hora comercial para falar com o cliente. A hora que o teu cliente fala. E terceiro e último, assim, eu sempre estive onde o meu cliente estava. Eu sempre procurei estar onde o meu cliente estava. Então, por exemplo, eu sempre procurei cortar o cabelo onde o meu cliente estava cortando o cabelo. Então, eu sempre trabalhei com produto high ticket. Eu sempre procurei visitar lugares, viagens, onde o meu cliente estava. Isso até para construção de networking. Então, estar onde o teu cliente está. Isso talvez essas 3 dicas práticas assim seriam as que eu daria. Assim. Cara, conhece muito do produto, foca na execução e esteja onde o teu cliente está. Eu acho que na prática, tudo que tu falou, eu tô sempre aprendendo aqui também, né? Eu acho que o podcast, se tu não aprendeu nada dele, tu só jogou conversa fora. Só jogou né? conversa fora. Podcast é qualquer conversa de network. Exato. Né? Cara, de tudo que tu falou aí, os 3 juntos
vão fazer o vendedor ter mais confiança. É isso aí. Tu conhece mais o produto, é mais confiante, tu conhece É isso mais... Tá andando onde teu cliente tá andando. Tu entende o comportamento dele, tu é mais confiante para falar para ele sobre o que ele precisa, né? E a questão do processo de execução, porque quanto mais tu faz, mais treinado tu fica. Exatamente. Lembra que a gente falou ali que no começo, que é uma frase de outra pessoa, mas eu uso muito aqui também, o sucesso é treinável. A gente não nasce vendedor, a gente treina para ser um bom vendedor. É isso aí. Então, no final das contas, conhecer o produto, né, o cliente e o processo vão trazer o que? Confiança, que é o que a gente mais busca de uma pessoa para outra, uma relação de confiança para que a gente possa fazer o negócio. Então, falou muito bem aí. E tudo isso tudo está na mão da pessoa, não está no marketing. Não está no lead, no marketing, não. Não, isso aí tudo, meu. Cada um que está ouvindo aqui hoje, cada um que está aqui nessa sala, está no domínio dele. Isso é microambiente. É ele que decide fazer essas coisas todas por conta própria. Exatamente. E daí colabora muito com aquela história, né? Que eu tenho o grupo A e o grupo B. O grupo A, com X comportamento, recebe só bons leads. E o grupo B só recebe os leads ruins. Nunca passou por isso aí? Sim. Esse cara que só recebe lead ruim. Só tem lead ruim. O cara não tem conhecimento bom, né? Ele não tem a empolgação, ele não anda onde o cliente anda e não executa o processo. Exatamente. O cliente é ruim. Sempre o lead é ruim. Sempre o lead é ruim. Ou seja, o resultado, né, que ele tem, que parece que é alguém que entregou na mão dele, reflete os próprios comportamentos. Exatamente. Então, Autoresponsabilidade, né? Autoresponsabilidade. É isso aí. Eu ia esquecendo aqui. A gente tem um presente aqui. Olha aí. Fazer o jabá da empresa, né? Eu ia esquecendo. Olha aí que presente massa, aí com alguns itens da Urban aqui. A gente tem na Urban uma... Posso abrir aqui já? Pode abrir, claro. A gente tem uma loja aqui da Urban. Olha que massa, meu. E tem aí ecobag. Esse aí o pessoal parece que soube que tu gosta aí. Produção. A produção trabalhou bem. E a gente tem aí boné, tem garrafinha. Legal, né? E tu tava esquecendo já de te presentear. Fazer poderia ter feito podcast já com de boné. Falha minha. Produção, me cobra na próxima. Falha minha. Pô, obrigado pelo presente, a sacolinha. Top demais, meu. Mas, Michael, te agradecer o teu tempo aí. Acho que aprendi bastante. Eu adoro fazer esses podcasts, porque para mim é uma aula, né? E geralmente a gente tem um roteiro aqui de perguntas e eu nunca uso, porque a gente vai entrando na conversa e as perguntas que eu faço, muitas das vezes são dúvidas que eu tenho, né? Então, realmente, para mim, legal. É uma troca bem grande. Agradecer teu tempo aí. Sucesso agradeço. Lá na jornada em São Paulo, né? Mas muito não esquece aqui do Sul. Sempre que puder fomentar empreendedorismo, com conteúdo, certeza. networking aqui. O Makers permanece aqui, vou trazer para cá. A ideia é beber da fonte lá e trazer aqui para o nosso estado. A gente precisa muito e gosta e apoia essas iniciativas e tenta puxar isso aqui também dentro do mercado imobiliário. Então, obrigado pelo teu tempo. Babiton, mais uma vez aí. Agenda corridíssima agora, semana pré-cap, né? Então, obrigado também pelo teu tempo, né? Vamos deixar aqui os arrobas, vou deixar do Makers também, para quem quiser seguir aqui o Michael também, o Babiton, quiser me seguir, a Urban lá também, o Cap, a gente vai deixar todos os links aqui. Senhores, muito obrigado. Obrigado para quem ficou até o final agora aqui assistiu. Siga o canal da Urban aqui no Instagram, inscreva-se no canal, ative as notificações para ficar ligado aí nos próximos episódios do Urban Labs. E se inscreve no link que a gente vai deixar, que a gente lembrou lá. Do CAP, obrigado por lembrar. Exatamente. Muito bom. Senhores, valeu. Obrigado. Eu que agradeço. Show de bola. Valeu, tamo junto. Até a próxima. O mundo é de quem faz. Até a próxima. Valeu. Valeu.